E hoje nós vamos ver como funciona o Present Continuous em inglês. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Ricardo e você está assistindo English Help Brazil. Antes de prosseguirmos para a nossa aula, por favor, like no vídeo e também se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Ative o sininho de notificações, assim, da próxima vez que eu colocar um vídeo novo por aqui, você vai ser notificado. Aqui estão as minhas redes sociais, Twitter e Instagram, sigam-me por lá. E para você que quer fazer aulas de inglês via Skype, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para minha página no Facebook. Contate-me por lá. Tudo dito? Vamos à aula. E hoje nós vamos falar sobre o Present Continuous em inglês. É um tempo verbal correspondente ao gerúndio em português. Ele expressa ações que estão acontecendo no momento da fala: andando, comendo, dormindo, ensinando. Como todos os tempos verbais, nós vamos ver três formas: afirmativa, negativa e interrogativa. E para formar o Present Continuous, nós vamos precisar de verb to be e uma partícula ing. Se você ainda não sabe muito bem como usar o verb to be no Simple Present, eu vou deixar aqui em cima um cartãozinho para a aula do verb to be no Simple Present. Vai lá, assiste essa aula e depois volta aqui para continuarmos. Para você que já sabe como usar o verb to be no Simple Present, vamos aos exemplos. Então, começando com a forma afirmativa. She's washing the dishes. Ela está lavando os pratos. She is. Ela está. Aqui nós temos o verb to be. E depois nós temos o verbo to wash, acompanhado com a partícula ing. Washing. Isso vai construir o gerúndio. She is washing. Ela está lavando. Veja bem. Sempre que falarmos de gerúndio em inglês, o Present Continuous, obrigatoriamente nós temos que usar o verb to be mais o verbo no infinitivo com a partícula ing, ok? Então, to wash vai ser washing, to run vai ser running e por aí em diante. Outro exemplo. Nós vamos fazer um exemplo agora com outra pessoa. Em vez de she, nós vamos usar they, ok? Então, nós temos aí, they are traveling now. Eles estão viajando agora. They are, está aqui. Eles estão, então aqui nós temos o verb to be. Como nós mudamos a pessoa, nós temos que concordar o verbo de acordo com a pessoa. They are. Esse é o verb to be no Simple Present. E depois, o verbo to travel, nós vamos acrescentar a partícula ing. Traveling. They are traveling now. Agora, e se isso aqui fosse na negativa? Como ficaria? Igualmente, no verbo to be, no Simple Present, nós vamos acrescentar a palavrinha not, não. Então, fica da seguinte forma: She is not washing the dishes. Ela não está lavando os pratos. E para they are not traveling now. Eles não estão viajando agora. Então, como vocês viram, acompanha a mesma conjugação do verb to be e depois nós colocamos o verbo seguido da partícula ing. E se fosse na interrogativa, como é que ficaria? Bem, na interrogativa, nós vamos seguir as mesmas regras do verb to be para fazer uma interrogativa. Nós invertemos a posição do pronome e do verbo e fazemos a pergunta: Is she washing the dishes? Ela está lavando os pratos? Igualmente, nós invertemos a posição do pronome e do verbo. E no seguinte verbo, nós acrescentamos a partícula ing. Wash, washing. E para o pronome they, seguimos o mesmo raciocínio. Are they traveling now?
eles estão viajando agora, nós invertemos a posição do pronome e depois no verbo seguinte nós acrescentamos a partícula ing, ok? É fácil, não é? Bem, acontece que existem umas regras, tem sempre umas regrinhas, eu sempre digo aqui. Existem umas regrinhas para nós compormos essa partícula ing. E eu preparei um quadro aqui explicando para vocês as regras da partícula ing e como nós compomos de acordo com a terminação do verbo, ok? No final desse quadro, eu vou trazer para vocês algumas situações onde o present continuous pode ser usado, ok? Nos vemos depois. Vamos ver o quadro. E aqui nós temos as regras da formação do present continuous. A primeira coisa é que utiliza-se sempre o verbo to be no simple present como auxiliar e ao verbo principal acrescenta-se a terminação ing. Porém, para acrescentar essa terminação ing, existem algumas regras, que nós vamos vê-las agora. 1. Quando o verbo principal termina em e é precedido de uma consoante, retira-se a vogal e acrescenta-se o ing, como nos exemplos. O verbo to dance, dançar, retiramos o e final e acrescentamos ing, ficando dancing. O verbo to take termina em e precedido de consoante, nós retiramos o e e acrescentamos ing, ficando taken. 2. Quando o verbo termina em ie, troca-se essa terminação por y e acrescenta-se ing. Como nos exemplos, o verbo to die, morrer. Tiramos o ie e acrescentamos o y mais ing, dying. O outro exemplo, verbo to lie, mentir. Retiramos o ie, acrescentamos y e ing. Terceira regra, quando o verbo é monossílabo ou dissílabo e segue o padrão de consoante, vogal, consoante, CVC, duplica-se a última consoante. Então, o verbo to swim, nadar, nós repetimos a última consoante, o M, e então acrescentamos a partícula ing. O verbo to travel, viajar, também funciona da mesma forma. Nós duplicamos a última consoante, o L, e acrescentamos a partícula ing, traveling. E agora que vocês já sabem o mecanismo do present continuous e também já sabem construir a partícula ing através dessas regrinhas que eu acabei de mostrar, nós vamos ver algumas situações onde o present continuous é usado. Então, a primeira situação é: o present continuous é usado em ações que estão ocorrendo no momento da fala. She's washing the dishes. Ela está lavando os pratos agora. Essa ação está acontecendo no momento da fala. O present continuous também é usado para descrever ações que estão se modificando no momento da fala. Então, essa frase aqui: The kids are getting very smart. As crianças estão ficando muito espertas. No momento da fala, as crianças estão como se transformando, elas estão ficando mais espertas, ok? Então, essa é uma outra situação onde o present continuous é usado. E por último, o present continuous também é usado para descrever ações que podem estar acontecendo no momento da fala ou não. Por exemplo, nessa frase aqui: She is studying a lot. Ela está estudando muito. Bem, pode ser que ela esteja estudando muito neste momento, ou pode ser que ela esteja estudando muito nesse último período, na última semana,
Então, são essas três situações onde você pode usar o Present Continuous para descrever ações que estão acontecendo agora, no momento da fala, para descrever ações que estão se transformando no momento da fala e, por último, para descrever uma ação que está acontecendo no momento da fala ou não, ok? Então, esse foi o conteúdo de hoje. Eu espero que você tenha gostado da aula, que essa aula possa te ajudar bastante. Se não deu um like nesse vídeo, é a hora de dar. E se não se inscreveu no canal, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, ok? See you next time. Bye!